Olá, despertos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre mudança de perspectiva. Como que a gente pode mudar a nossa forma de ver o mundo e como essa mudança pode ser benéfica para a nossa vida e para os nossos objetivos. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no nosso podcast, deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais disponibilizar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência aqui para vocês. Vamos para o nosso conteúdo? E hoje eu trouxe um assunto sobre mudança de perspectiva, mudança de realidade e para a gente mudar o significado que a gente dá para as coisas da vida também. Nada na vida tem significado algum, exceto o significado que você dá para as coisas. Cada coisa tem um significado diferente para cada pessoa. Imagina que você chegou hoje num estádio de futebol, você foi viajar lá para o Japão. E aí você chegou numa cidade lá e o pessoal está comemorando a, a vitória de um campeonato de um time lá da cidade, o pessoal tá todo em festa. Para você aquilo não vai fazer a menor diferença, não vai fazer o menor sentido, mas para as pessoas que estão lá, aquilo ali é um marco, aquilo ali é muito importante. Então nada na vida tem significado algum, a não ser o significado que nós damos para aquilo. Cada pessoa vai dar o seu significado para determinada situação. Uma mesma situação pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Você pode ter vivido uma situação e, de acordo com a emoção que você estava sentindo naquele momento, de acordo com como estava a sua energia, a sua vibração naquele momento, você sentiu de uma determinada forma. Vamos supor que você estava num aniversário ali e alguém te falou alguma coisa e tinha uma amiga sua junto, ou um amigo. Você pode ter se sentido atingida pelo que a pessoa falou. E daqui a alguns anos você volta para seu amigo ou para sua amiga e diz: lembra aquele dia no aniversário que fulano falou outra coisa? A pessoa pode nem lembrar, porque às vezes para ela aquilo ali não fez sentido, aquilo ali não magoou ela, aquilo ali ela entendeu de uma outra forma. Então cada pessoa dá um sentido diferente para as mesmas situações, muitas vezes, da vida. E nesse áudio de hoje, eu quero que vocês comecem a pensar em 3 mudanças que vocês querem implementar na vida de vocês. Por quê? Se a gente dá o significado para as coisas na nossa vida, se as coisas da nossa vida não estão dando certo, nós precisamos mudar o significado que nós damos a elas. Então comece a perceber, se você faz as mesmas coisas todos os dias, repetidamente, você cria a mesma realidade. Se a realidade que você está criando não está condizente com a vida que você quer para você, você precisa começar a mudar não só os seus hábitos e comportamentos, mas também o significado e a projeção que você dá para as coisas. Como que você encara um problema? Como que você encara as situações do seu dia a dia? Você se pergunta se aquilo ali pode ser mudado ou não por você? Vou te dar um exemplo. Antes de eu começar a estudar sobre expansão de consciência e tudo mais, eu era uma pessoa que qualquer coisa que acontecia, eu acabava me desesperando. Podia ser a mínima coisa possível, eu ficava desesperada. Por quê? Porque eu dava esse significado de importância para tudo, até mesmo para as coisas que não dependiam de mim. Então, às vezes acontecia um problema ali que não dependia de mim para resolver, não tinha poder de resolução. Então, não adiantaria eu ficar estressada, porque não era eu que tinha que resolver. Mas eu me preocupava, mudava a energia e acabava atraindo um monte de coisas negativas para minha vida. Depois que eu comecei a entender um pouco sobre isso, hoje quando acontece qualquer coisa que eu percebo que começa a mexer com a minha energia, que eu começo a dar significado negativo para isso, eu me pergunto: eu posso resolver isso? Eu tenho poder de resolver isso? Se eu posso resolver isso, de que forma eu posso resolver isso? Se eu não posso resolver isso, então eu não vou me preocupar. Tá? Quem fala bastante isso é o Geraldo Rufino. Eu falo bastante dele nos meus cursos porque eu gosto bastante do jeito como ele trata as coisas, né? Ele é uma pessoa assim extremamente positiva e ele sempre traz nos livros dele, nos comentários dele,
que se ele não pode resolver, ele não vai se preocupar. Se não tem como ele mudar aquela situação, por que que ele vai gastar a energia dele para o negativo? Já aconteceu, já foi, não tem como ele mudar, então ele não vai se preocupar. E é uma atividade difícil da gente fazer, mas quando a gente começa a se questionar perante os problemas, se a gente tem como mudar, como a gente pode mudar, né? E se a gente não tem como mudar, a gente não se preocupar com aquilo, magicamente as coisas acabam se resolvendo sozinha. Quantas vezes aconteceu alguma coisa e aí eu me perguntei, eu posso resolver isso? E aí veio a mensagem, não dependia de mim, dependia de outra pessoa ou de um outro departamento, qualquer coisa, mas não dependia da minha ação para que aquilo ali fosse modificado. Então, eu simplesmente segui o meu dia e para minha surpresa, no final do dia, tudo tinha se resolvido na mais perfeita ordem. Por quê? Eu não dei significado nem relevância para aquele negócio, para aquele problema negativo que havia acontecido. Então comecem a fazer isso, comecem a trazer essa experiência para a vida de vocês. Aconteceu algum problema negativo, alguma coisa? Pergunta, eu posso resolver? Se puder, veja o que você pode fazer, o que está ao seu alcance para que você mude aquilo. E se não estiver, né, viva ali a sua vida, não dê significado nem relevância para aquilo, porque não vai adiantar nada. Só vai abaixar a sua vibração e você vai criar mais coisas negativas na sua vida. Quando você para de dar importância, né, para de dar significado às coisas que você não tem poder, você começa a resolvê-las de forma mágica. Comecem a pensar sobre isso. E por que eu perguntei sobre as 3 mudanças que você quer implementar? Porque tem coisas na nossa vida que sim, a gente tem ação e que às vezes nos incomoda, né? Aquilo ali fica martelando ali na nossa mente, a gente pode mudar, mas às vezes por autossabotagem, ou por preguiça, ou por não ter um planejamento, principalmente, a gente acaba não modificando aquilo. Sabe aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você fica postergando? Isso estagna muito a sua vida e traz um significado extremamente negativo para tudo que te acontece. Então, comece a pensar em 3 coisas que você precisa mudar na sua vida. O que você precisa mudar? Você precisa mudar a sua alimentação? Você precisa começar a fazer exercício? Você precisa começar a acordar mais cedo? O que você precisa fazer de diferente na sua vida que vai trazer um novo significado? E principalmente, vai te ajudar a ter uma imagem mais positiva sobre você, de que você é capaz e de que você consegue. Escolha apenas 3, tá? Por que apenas 3? Porque se a gente quer mudar muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba se frustrando, não fazendo nada e aquilo ali vira um ciclo repetitivo. Escolha 3 coisas que você queira dar um novo significado na sua vida, que você queira mudar na sua vida e pense como você pode fazer isso de forma gradual. Não queira mudar tudo de uma vez e não queira mudar de um dia para o outro, porque isso não vai dar certo e você vai acabar se frustrando. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você quer começar a organizar a sua vida financeira, aprender a organização financeira, começar a controlar seus gastos e tudo mais. Não adianta você se desesperar, porque isso não vai ser do dia para a noite. Às vezes pode levar 1, 2, 3, até 6 meses para você chegar numa organização perfeita da sua vida financeira. Pode levar 6 meses para você quitar uma determinada dívida e conseguir controlar e ter uma vida mais estável. Mas se você não começar hoje, você nunca vai chegar lá. Por isso, comece hoje, mas com a certeza de que não vai ser de um dia para o outro, vai ser aos poucos. E principalmente, não desista. A gente tem a mania de desistir de coisas que a gente não vê um resultado muito rápido, né? Eu vou ver se eu acho um vídeo que eu vi uma vez, que é em inglês, que fala exatamente sobre isso, sobre persistência. Então entenda que os resultados, essas coisas que vocês querem, que vocês vão escolher para implementar na vida de vocês a partir de hoje, elas vão ter que ser feitas aos poucos e elas podem levar um tempo. Só que a gente não tem que pensar em quanto tempo isso vai levar. A gente tem que começar e principalmente ter persistência nisso. Então, se você quer organizar a sua vida financeira, anote aí
essa mudança que você quer fazer e comece a partir de agora a estudar organização financeira, a se controlar nos gastos, a fazer o que tem que ser feito para que você comece a ter uma vida mais equilibrada financeiramente. Mas entenda que isso não é do dia para a noite. Vamos supor que você quer fazer ali se alimentar melhor, né? Se você vem se alimentando muito mal há anos, não adianta você querer comer só salada amanhã ou viver só de maçã, porque não vai funcionar, tá? O seu corpo ele não está acostumado com isso. Então você precisa fazer uma reeducação alimentar. Talvez diminuir um pouco a quantidade da comida e reduzindo algumas coisas aos poucos. A pior coisa que a gente faz é querer mudar tudo de uma vez e de um dia para o outro, porque a gente se frustra, a gente não consegue, porque a gente não está acostumado com aquilo e a gente acaba se frustrando. Um outro motivo, uma outra mudança que eu vou dar exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você quer acordar mais cedo e você hoje acorda 9 horas. Você quer começar a acordar às 5 da manhã, vamos supor. Não adianta você se comprometer a acordar todos os dias às 5 da manhã, porque você não vai conseguir e você vai se frustrar. Se você está acostumado a acordar às 9 para 5 da manhã, é muita diferença. Então, se comprometa primeiro a acordar às 8, depois às 7, depois às 6, e aí sim você vai organizando isso de uma maneira mais orgânica, de uma maneira mais simples, tá? Mas planeje essas mudanças que você deseja fazer, porque se a gente fica com elas só na nossa mente, além da gente começar a dar significados negativos para elas, significados diferentes do que a gente deveria dar, a gente não coloca isso em prática e isso acaba ficando só no mundo das ideias. Quando a gente coloca as nossas principais mudanças, as principais coisas que a gente deseja mudar na nossa vida no papel, além da gente abrir espaço na nossa mente, a gente começa a trilhar um caminho para que isso seja conquistado. Não existe fórmula mágica. Não existe pó de pirlim-pim-pim que faça a gente resolver as coisas de um dia para o outro. Existe comprometimento, disciplina, organização e planejamento. Tudo que a gente fala programa a nossa vida. Então vamos supor que você tá ali tentando acordar cedo e você fica dizendo para você mesmo, tá vendo? Eu não consigo acordar cedo. Eu sou uma pessoa noturna, eu não consigo acordar cedo. Quanto mais você repete isso para você, você tá criando e você tá reforçando a sua autoimagem. Sua autoimagem é tudo que você diz sobre você. Então, se você diz que você é uma pessoa noturna e que você não consegue acordar cedo, por mais que você tente, a sua mente, ela já captou e ela já internalizou que você não consegue acordar cedo. Agora, se você começa a falar que você consegue acordar cedo ou que você pode conseguir acordar cedo, que você tem capacidade de começar a se organizar para conseguir acordar cedo, que você não é diferente de ninguém e se você quiser, você consegue, a sua mente começa a ser reprogramada e a sua autoimagem também. Pense sobre isso. O que você fica repetindo constantemente sobre você que anula essas mudanças de acontecerem? Por exemplo, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei organizar minhas finanças, eu não sei poupar o dinheiro, eu não sei investir. Todas as vezes que você fala isso, você está invalidando e reforçando a sua autoimagem. Então, para que você mude os seus comportamentos, você precisa também mudar a sua autoimagem, ou seja, aquilo que você afirma sobre você. Então, se você quer ter uma alimentação mais saudável, afirme para você mesma: eu sou capaz de ter uma alimentação mais saudável. Eu sou capaz de ter saúde, eu sou capaz de fazer mais dinheiro. Todas as vezes que você reforça isso para sua mente, você altera a sua autoimagem. E depois que eu descobri que a autoimagem é o nosso maior sabotador em relação à prosperidade, isso fez muito sentido na minha vida, porque eu comecei a reparar nas coisas que eu mesma me limitava e, consequentemente, programava a minha mente, tá? Uma outra coisa que faz com que a gente, né, crie um novo comportamento, comunique o que a gente deseja de uma melhor forma para o universo, né, mude o significado das coisas, é a nossa postura. A nossa postura, ela traz pra gente a nossa autoimagem e o nosso comportamento.
Então, eu quero que você faça o teste. Fica aí numa postura bem relaxada, com os ombros para frente, caído, assim como se você estivesse triste. Perceba a energia negativa que isso traz, a energia de desempoderamento que isso traz. E depois faça uma pose de peito aberto, peito erguido, cabeça erguida, uma pose de Mulher Maravilha. E comece a perceber o poder que você traz para a sua vida. Você andar com a cabeça erguida, com o peito aberto. Não pense que isso é arrogância, isso é uma postura de comunicação para o universo. Comunicação de que você está aberta e de que você consegue mudar qualquer coisa na sua vida. Então comece a olhar também a sua postura, a forma como você se porta para andar, para sentar, para falar com as pessoas, a forma como você fala com você mesma. Tudo isso influencia também na sua autoimagem e, consequentemente, na sua prosperidade, na sua capacidade de gerar e criar mais prosperidade na sua vida em todas as áreas, tá? Então, pense sobre isso. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre, também falando sobre o significado que a gente dá às coisas, é sobre a palavra não. A palavra não, ela não tem uma imagem formada na nossa mente. A nossa mente ela não consegue criar uma imagem da palavra não. Ela pode até imaginar as letras ali da palavra não, mas ela não cria uma simbologia para isso. Então, se eu falar assim para você, não pensa em um elefante rosa agora. Provavelmente você já se pensou no elefante rosa. Por quê? Porque essa palavra não, ela não invalida nada na nossa mente. Ela apenas cria uma imagem. Então, se você fica repetindo para você mesma, eu não quero mais viver na pobreza, eu não aguento mais não ter dinheiro, eu não tenho clientes, é essa imagem que você vai formar na sua mente e é automaticamente isso que você vai começar a criar na sua realidade. Então, exclua da sua vida a palavra não. Preste muita atenção na hora de você usar essa palavra. Sabe quando você fala para uma criança assim, não corre, e ela sai correndo, parece que ela nem te escutou? É exatamente por isso, porque a palavra não, ela não é captada pelo nosso cérebro e ela não é captada pelo universo também, tá? Então, prefira dizer o que você quer. Por exemplo, se você quer que a criança pare de correr, fale, ande mais devagar. Se você quer criar mais clientes na sua vida, se você não tem clientes, não diga eu não tenho clientes, diga eu quero ter mais clientes, eu escolho ter mais clientes, eu sou capaz de ter mais clientes. Comece a mudar isso. Parece coisas simples, bobas, mas que fazem toda a diferença na sua autoimagem, na sua forma de dar significado às coisas e principalmente na forma como você comunica a sua energia para o universo. Tudo que você comunica para o universo é trazido novamente para a sua vida. Então comece a pensar sobre isso, de que forma você está comunicando para o universo. Qual é a sua postura? Você anda erguida ou você anda curvada? Você fala o que você não quer ou você fala o que você quer? Comece a olhar para isso. Muitas vezes a gente pode falar assim, mas eu já sei que eu tenho que falar o que eu quero, né? Isso daí é lei da atração, eu já estudei isso, já sei. Mas na maioria das vezes a gente não faz. Conscientemente a gente não faz. A gente sabe, mas a gente não faz. A gente fica preocupado porque não tem cliente, fica preocupado porque não tem dinheiro e a gente esquece de inverter essa lógica, por mais que a gente saiba disso. Então comece a prestar atenção no que você está projetando para sua vida. É o que você não quer ou é o que você quer? Comece a pensar sobre isso. Se você quer vencer algum medo, você fica pensando no medo ou você fica pensando que você consegue, que você é capaz de vencer isso, que tem uma forma de você vencer isso? Toda vez que você foca no medo, no que você não consegue, no que não dá, é mais disso que você cria na sua vida. Então mude o seu vocabulário, mude a sua forma de pensar sobre você e você mudará também a sua realidade.